Quem lhe disse que Jesus veio buscar os certinhos? Quem lhe disse que Jesus veio buscar aquele que estava bem bonitinho, arrumadinho, que não tinha defeito, e ele olhou para ele? Não. Jesus veio buscar eu e você. Jesus veio para mim e para você. Jesus não veio para justos. A Bíblia diz em Lucas 5, versículo 32, que não vim chamar justos, e sim pecadores. Só que é o seguinte, a palavra do Senhor diz que os pecadores ao arrependimento. Muitas pessoas estão falando aleatoriamente que Jesus não veio para os justos, mas sim para os pecadores, e aí ficam nessa. Eu sou pecador, e justificam que eu tenho um pecado, atire a primeira pedra quem não tem pecado, e aí todo mundo pode pecar, e todo mundo pode ficar todo mundo sem julgar ninguém, e ninguém fala do defeito do outro, e ninguém fala mais nada, e vão todo mundo viver no pecado, e todo mundo vai viver do jeito que cada um vive, né? E aí rumo vai e rumo vem. E aí nós vivemos em uma comunidade onde a gente grava que Jesus não veio para justos, e sim para pecadores. Só que eu quero dizer uma coisa para você que está aqui me ouvindo, com entendimento na palavra. Em Lucas capítulo 5, no versículo 32, a gente precisa entender uma coisa. Jesus me chamou e te chamou como um pecador, mas ao arrependimento. As pessoas estão esquecendo que Deus tem chamado, Jesus tem chamado os teus filhos para o arrependimento. Eu não sou certinho, tal. Deus veio para você. Deus te chamou os pecadores. Deus veio para os pecadores. A Bíblia diz que ele não veio para os sãos, né? Ele veio sim para os doentes. Jesus não veio para aqueles que precisam de médico. Jesus veio para os doentes. Jesus veio para transformar vidas. Preste bastante atenção. Jesus veio para transformar corações, transformar mentalidades, transformar projetos, transformar histórias, transformar o verdadeiro sentido de vida que alguns estavam vivendo. Jesus veio para transformar a sua família. Jesus, ele veio para transformar a sua mentalidade pecadora nos negócios que tentam mentir, enganar, usurpar, trapacear. Jesus veio de verdade para os pecadores que pecam no desejo de adulterar, de ter mais de um cônjuge, de ter pessoas lá fora, de se prostituir. Jesus veio para os pecadores, para aqueles que usam entorpecentes, que são viciados no álcool, nas drogas, pessoas que verdadeiramente estão vivendo seus pecados, estão vivendo a destruição fora do plano de Deus. Mas quando Jesus ele não chama os pecadores para ficar do jeito que eles estão. Jesus chama os pecadores para ao arrependimento. É isso que está faltando. Eu conheço várias pessoas, eu tenho visto muitas pessoas, inclusive muitas pessoas dentro da igreja, que elas falam, Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes, Jesus veio para os pecadores, e nós somos quem pecadores. Quem é que não peca aqui? Então, às vezes, nós estamos justificando o nosso pecado, dizendo que ninguém fica sem pecado. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que veio para te transformar. A Bíblia não veio para te chamar para você ficar da mesma forma. A Bíblia diz que Jesus não apareceu na sua vida, não tocou na sua vida, não é para viver os mesmos pensamentos, não, os mesmos desejos, os mesmos sentimentos, nas mesmas ações. Não, Jesus não te chamou para isso. Jesus veio para poder te transformar. Jesus te chamou para o arrependimento. Arrependimento é mudança de mentalidade. Arrependimento é mudança de coração, transformando dentro do seu coração os seus desejos, os seus sonhos, as suas aptidões. Elas estão aonde? Contra o alvo, contra o projeto divino. A gente precisa entender isso. Então, muitas vezes, as pessoas elas estão perdendo o verdadeiro entendimento bíblico pela qual elas estão justificando coisas que são injustificáveis. E eu tenho visto isso. Pessoas que não se transformam e ainda perseguem e lutam contra aqueles que pregam arrependimento. Não sei de que lado você está. Eu não sei com quem eu estou falando aqui. Mas será que você é aquele que é transformado? Ou impede um instrumento que prega o arrependimento? A gente precisa analisar isso. E como eu sei, pastor,
que eu posso ser uma pessoa que está impedindo a pregação do arrependimento, fazendo não ser aceitável a transformação de Deus. Quando nós não aceitamos, né, o que Deus deseja que nós sejamos libertos, transformados, nós vivemos as mesmas histórias. Nós definhamos, ficamos prostrados, ficamos definhados de verdade, porque sabemos que o Senhor, Ele não deseja isso. O Senhor não preparou isso para você. Jesus Cristo não tem isso para você. Se você está no lado que não aceita a repreensão, que não aceita o conserto, que não quer o arrependimento, você pode ser um instrumento de impedimento do reino dos céus na terra. E isso pode te trazer influências malignas, te provocando cada dia mais situações deploráveis, situações que te deixam fora da presença. Eu tenho visto pessoas que têm mais de 5, 6 anos que ficam no ministério e tem dificuldade de transformação, porque tem coração duro, porque quer bênçãos, mas não quer o dono da bênção. Quer milagres, mas não quer o dono dos milagres. Querem situações favoráveis, querem dinheiro, querem posses, querem passear, querem viajar, querem comer bem, querem morar bem, mas não querem uma vida de santidade. Mas não querem uma vida voltada ao Evangelho, que faz renúncias, que faz a gente estar voltado para viver uma vida diante de Deus. Sei que tem muitas situações para a gente consertar, a gente resolver, mas a gente tem que entender que tem coisas nas nossas vidas que precisamos esperar o agir de Deus. Quantas pessoas na Bíblia elas estavam enfermas, com problemas financeiros, com dificuldades nas suas parentelas, com problemas relacionais, né? E anos passaram e elas ficaram prostradas nessa situação e Jesus chegou. Então tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo para poder as coisas acontecerem em nossas histórias. E precisamos entender que o tempo não é nosso e nem as coisas funcionam da nossa maneira. Mas que você precisa compreender uma coisa, que a verdade é que Jesus deseja que você se arrependa. Se tem caminho errado, se tem algum pensamento errado, se tem alguma rota aí que você já traçou e está no lugar errado, você tem a profecia, você tem a revelação e tomou a direção contrária, lembra de Jonas? E tomou a direção contrária, é certo que a tempestade está indo ao seu encontro, porque é bíblico, não é por maldade, porque Deus te ama tanto e Ele vai levantar uma tempestade para que você volte para a rota certa. Não adianta você pegar o navio para outro lugar. Não adianta você tentar mudar a localização geográfica, porque você vai para o lugar onde Deus te escolheu. Deus vai te colocar no lugar que Ele esperou, Ele revelou para você. Então não adianta a gente querer achar que a gente pode fazer alguma coisa. Nós não podemos fazer. João 15,5 diz que nada sem Ele podemos fazer coisa alguma. Então a gente precisa entender uma coisa, que o que Jesus chama, Ele chama os pecadores ao arrependimento. O foco de Jesus é transformar vidas, é mudanças, é uma metamorfose. Quando o reino do céu chega, novidade de vida acontece. Coisas começam a move nosso espírito, move a nossa mentalidade. Começamos a pensar de outra forma, começamos a conviver com outros tipos de pessoas. O próprio Espírito Santo nos conduzirá a um cenário aonde foi colocado para o nosso propósito, quando nós renunciamos, quando nós nos humilhamos, porque Ele tem esse poder e Ele faz esse poder ser realizado. Então a gente começa a entender de verdade que não adianta a gente achar que só ser chamado para poder viver uma vida dentro da igreja e ouvir e estar em comunhão com os irmãos, mas não existe o arrependimento, não existe a transformação, não é o Evangelho do Senhor Jesus.
Onde Jesus chega, ele transforma. Pessoas que ficam anos e anos reclamando das mesmas provações, vivendo as suas mesmas atitudes. Pessoas que ficam vivendo os mesmos pensamentos, justificam da mesma forma. Você não conhece não pessoas que apresentam? Eu como pastor, eu conheço pessoas. Eu conheço pessoas que me trazem os mesmos problemas já tem 4, 5 anos. Não muda. As mesmas justificativas, as mesmas queixas, as mesmas dificuldades. E aí eu pergunto para Deus e falo, meu Deus, o que aconteceu? Não houve arrependimento. Crer na palavra, é religioso, sabe um pouco da palavra, mas a palavra não penetrou no seu espírito. A palavra não penetrou no coração, porque não houve transformação. A transformação, ela faz parte. Na realidade, ela é o Evangelho. Que o Evangelho são boas novas. Quando nós entendemos de verdade que quando Jesus nos chama os pecadores, não é só chamado para ficar sentado olhando para Jesus. Quando ele nos chama os pecadores, ele faz um mover no nosso espírito. Ele faz uma mudança radical. Ele começa a derramar os dons. A gente começa a trabalhar nos dons que ele tem derramado. A gente começa a exercer todos os frutos do Espírito dentro de nós. Começa a produzir os frutos do Espírito. O coração da gente começa a ser palpitado agora pela presença do Espírito Santo. A gente começa agora a se envolver na graça do Senhor. Vive na comunidade dos santos, daqueles que querem de verdade, daqueles que estão fervorosos, daqueles que creem no milagre. É nisso que eu falo. Se você não está vivendo isso, Deus vai lhe tirar desse meio. Porque Deus não tem isso para você. O que Deus tem é poder, é glória, é manifestação, é arrependimento, é quebrantamento, é renúncia, é choro, são lágrimas. Mas no final você vai ver a glória. No final você vai usufruir de uma profundidade bíblica, de uma companhia irresistível, de uma presença gostosa de se viver, tão prazerosa que você não vai querer ninguém mais como você queria ter tantas amizades. Você queria tantos parentes, tantas amizades, mas na presença de Jesus é inigualável. Não tem como comparar. Não tem como você dimensionar e você falar assim, meu Deus, na companhia de Jesus é uma companhia santa. É onde ele fala a verdade. É onde ele fala a realidade. É onde ele mostra o que você não está vendo. É onde ele interpreta sonhos como qualquer outra pessoa, não qualquer um que tenta estudar livro, tenta identificar, não. É o próprio Espírito Santo que vai interpretando os sonhos. É o próprio Senhor dando visão. Ele vai colocando a visão do outro lado. Ele vai te mostrando, ele te dá um discernimento dos contextos que você tem vivido. Quem é que faz isso? Só Jesus. Porque não foi eu que chamei, não foi você que chamou ele, foi ele que te chamou. E quando Jesus chama esses pecadores, o passo que ele tem, faz as nossas vidas serem totalmente mudadas, transformadas pelo arrependimento. Quando nós nos arrependemos, algo começa a acontecer. Um milagre grandioso começa a ser derramado em nossas histórias. E isso é glorioso demais. Isso é prazeroso e poderoso. Por isso quero dizer uma coisa de verdade no que eu estou te falando aqui agora. Muitas vezes nós ficamos com ingratidão pela circunstância que temos vivido. Seja grato de verdade, porque Jesus te chamou para o arrependimento. Se não está tendo transformação, clama pela verdade deste evangelho. Porque quando o evangelho ele é aberto, escuta que eu vou te falar. Quando o evangelho chega na sua vida, quando você abre a palavra, você não lê como letras normais. Você se aprofunda nas revelações por detrás da letra e o seu coração é quebrantado. O seu coração é comprimido. O seu coração é manifestado a presença do divino. E você vai se aproximando dele. E ele se aproximando de nós. E ele fazendo um vulcão acontecer dentro de nós. Uma mudança de mentalidade. Passamos agora a ter as qualidades, os frutos do Espírito. Começamos agora a realizar a manifestação das vontades de Deus na nossa história. Nós não passamos mais a escolher. A gente já não escolhe mais nada. Agora nós somos conduzidos. Nós somos influenciados para tomar decisões acertadas.
nós agora passamos a viver nos caminhos pelos quais verdadeiramente o poder da graça divina começa a ser derramado sobre as nossas histórias. Então, eu deixo essa palavra para você, para que de verdade você entenda de uma vez por todas, Deus te chamou para o arrependimento. Se arrependa do que tem de se arrepender. Se tiver de voltar para a rota certa, volte. Se tiver para a rota certa, agora vá. Se está na rota errada, vá para a rota certa. Se tiver de consertar alguma coisa, conserte. Porque Deus te chamou para o arrependimento. Se arrependa das histórias erradas que não são conduzidas pelo Senhor. E viva a graça divina. Amém? Que Jesus Cristo te abençoe.